Essa aula é sobre sistemas distribuídos, a gente vai falar sobre diferenças finitas. E nessa aula a gente vai se restringir a uma dimensão e regime permanente. O material é o Sengel, das seções 5.1 a 5.3. O objetivo dessa aula é ensinar o conceito do método de diferenças finitas aplicado a problemas de condução de calor. A gente vai deduzir a formulação em diferenças finitas para a condução de calor unidimensional em regime permanente, seria a mais simples delas. E também vai deduzir as condições de contorno de um problema de condução de calor, e isso vai ser usado também para bidimensional e para regime transiente. Então a gente vai primeiro falar de conceitos básicos do método de diferenças finitas, que é a substituição de derivadas no tempo por diferenças, e a gente vai aplicar isso às equações de condução de calor, primeiramente para unidimensional e regime permanente, e falar das condições de contorno, que elas são a temperatura imposta. Eu tenho alguma região do meu domínio em que eu quero que tenha uma temperatura específica, ou então eu estou impondo algum tipo de fluxo de calor, seja ele constante ou dependente do ambiente também, ou então esse contorno pode ser a interface entre dois materiais dentro do próprio sólido. Bom, o tipo de equação diferencial mais simples seriam as ordinárias, certo? Equação diferencial ordinária. Essas são equações em que você tem derivada de uma função desconhecida de uma única variável, que geralmente é o tempo. E como exemplo você tem o sistema massa-mola-amortecedor, certo? Em que a minha incógnita é o deslocamento, nesse caso z. Esse deslocamento é em função de uma única variável, o tempo, certo? Então eu estou interessado em saber o meu deslocamento no tempo, é uma função que varia com o tempo, e eu tenho a minha equação diferencial ordinária que precisa ser satisfeita por essa função. Tá? Então, para esse tipo de equação diferencial, a gente podia usar função de transferência para resolver, a gente podia usar a representação do espaço de estados, fazer uma simulação, e aí a gente conseguia a nossa resposta, certo? Que seria a minha função z. Agora a gente vai ver as equações diferenciais parciais, em que você tem derivada de uma função desconhecida com mais de uma variável, geralmente o tempo e espaço. O espaço pode ser x, y, z, cartesiano, cilíndrico, esférico, o que for necessário. Tá? Então, um exemplo disso seria a equação de condução de calor, que também é conhecido por equação de Fourier-Biot, que a gente vai ver também isso em mais detalhes. E quando ela está na sua forma tridimensional, com coordenadas cartesianas, é essa aqui. A gente tem a incógnita T de temperatura, e você tem aqui a segunda derivada no espaço, em x, y e z, e também tem a primeira derivada no tempo, t. Certo? Então você tem uma função incógnita t, temperatura, e ela é em função de 4 variáveis, 3 no espaço e uma no tempo. Equações diferenciais parciais têm solução analítica apenas para geometrias e condições de contorno simples. Se eu tenho uma geometria mais complicada, ou então uma condição de contorno que varia no tempo e no espaço, a minha única solução que eu consigo obter de uma forma mais prática é a solução numérica. Tá? Então, é um método de você obter soluções aproximadas, tá? E um deles seria o método de diferenças finitas. Outros métodos também que dão uma solução numérica seria o método de elementos finitos, que a gente não vai abordar nesse curso. Bom, o método de diferenças finitas consiste em dividir o domínio a ser analisado em volumes menores. Tá? Então, eu vou ter uma malha de nós com os valores das variáveis de interesse. E eu vou substituir as equações diferenciais por equações algébricas. Então, ao invés de eu ter derivadas no tempo, no espaço, eu vou ter diferenças dessas minhas variáveis de interesse no espaço e no tempo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma parede. Então, aqui eu vou ter 4 nós, nó 0 até nó 3. Certo? Então, para cada um desses nós, eu vou ter uma temperatura. Então, se eu quiser calcular a derivada em algum desses nós aqui, eu vou usar a temperatura nos nós vizinhos para calcular essa derivada. Certo? Então, esse aqui seria um exemplo de como você substitui a derivada por uma diferença. Pela definição de derivada, a derivada de uma função em relação à sua variável x
seria a razão entre a variação dessa função dividida pela variação dessa variável. Isso aí com essa variação da variável tendendo a zero, certo? Então, isso aqui, essa variação da função, poderia ser tomada como o quê? O valor dessa função no meu ponto x mais essa variação no x, menos o valor da função no x, certo? Isso aqui dividido pela variação no x. Então, se eu quiser considerar uma relação aproximada, sem o limite, eu vou ter simplesmente essa formulação aqui, certo? Então, a derivada de f em x, certo? Em relação a x, vai ser aproximadamente igual à diferença dos valores dessa função dividido pela variação de x. Tá? Então, você vai ter isso aqui, por exemplo, seria a minha derivada é a linha tangente, certo? Então, se eu conheço o valor da função x em dois pontos diferentes de x, eu consigo aproximar essa linha tangente exatamente por essa diferença, certo? O valor de f em x mais Δx, menos o valor de f em x dividido pelo Δx. Tá? Isso aqui também pode ser definido pela série de Taylor truncada. Se eu fizer agora a série de Taylor truncada, truncar na primeira derivada, tá? E eu quero considerar o valor de x mais Δx em torno de x, eu vou ter isso aqui, certo? Então, o valor da minha função, nesse caso, vai ser t, temperatura, certo? De x mais Δx, vai ser a somatória infinita, né? De 1 sobre n fatorial, vezes a derivada n de t em relação a x, vezes Δx elevado a n. Tá? Então, isso aqui, truncando na primeira derivada, vai ser, então, o t de x mais Δx vai ser aproximadamente igual ao quê? O valor de t em x, mais a derivada de t em relação a x vezes Δx. Certo? Então, se eu isolar dt dx, eu consigo ver que dt dx vai ser aproximadamente igual à diferença entre t em x mais Δx e t em x dividido por ΔX, que vai ser exatamente a fórmula que a gente viu considerando a definição aproximada de derivada. A gente vai precisar também definir a segunda derivada, certo? Em termos de diferenças finitas. A segunda derivada nada mais é do que a derivada da primeira derivada. E para isso a gente vai usar a primeira derivada em pontos intermediários. Então a gente já dividiu o nosso domínio aqui sobre investigação com uma malha de pontos. E agora a gente vai usar os pontos intermediários entre essa malha de pontos, certo? Então, se eu estou querendo calcular a segunda derivada no ponto m, eu vou usar a definição da derivada dt dx no ponto intermediário m menos meio e do ponto intermediário m mais meio. Certo? No ponto m menos meio, a definição vai ser o quê? Tm menos tm menos 1, o ponto que está à frente menos o ponto que está atrás, dividido pela distância entre eles, ΔX. No caso do m mais meio, eu vou ter o quê? O ponto que está à frente, tm mais 1, menos o ponto que está atrás, tm, dividido por ΔX. Então, se eu fizer a derivada da primeira derivada, certo? No ponto m, vou considerar o quê? A derivada num ponto à frente, que é a primeira derivada em x em m mais meio, menos a derivada no ponto que está atrás, m menos meio, dividido pela distância entre eles, ΔX. Certo? Então, isso aqui, abrindo né, as derivadas em diferenças, vai ser isso aqui. Tm mais 1 menos Tm dividido por ΔX, menos Tm menos Tm menos 1 dividido por ΔX, dividido por ΔX. Isso aqui vai dar essa formuleta aqui. A segunda derivada de t em x, no ponto m, vai ser aproximadamente igual a tm menos 1 menos 2tm mais tm mais 1, dividido por ΔX ao quadrado. Definida agora a primeira e a segunda derivada, agora a gente vai ver onde que a gente vai aplicar essa substituição por diferença, certo? Então a gente vai trabalhar na condução de calor e a gente vai usar a equação de Fourier-Biot.
No caso tridimensional, como a gente já falou, em coordenadas cartesianas, eu vou ter a segunda derivada da temperatura no espaço, certo? Em x, y e z, mais um termo de geração de calor. Então seria a minha taxa de geração de calor dividido pela condutividade térmica. Tá? Vai ser igual ao quê? 1 sobre alfa. Alfa é a difusividade térmica, que é calculada usando a condutividade térmica, a densidade do material e o calor específico do material. Certo? 1 sobre alfa vezes a variação da temperatura no tempo. Tá? Então, se eu considerar agora, no caso unidimensional, eu vou considerar só uma dessas variáveis no espaço, certo? Então eu vou considerar só o x, por exemplo. Então eu não vou considerar o y e o z. E eu também quero que ela seja em regime permanente, então não vou considerar a minha variação da temperatura no tempo. Isso aqui, para o regime permanente, a derivada da temperatura no tempo vai ser igual a zero. Então esse termo todo aqui à direita vai sumir. Tá? Então é essa equação aqui que vai ser a equação diferencial para condição de calor unidimensional em regime permanente. Tá? Segunda derivada no espaço, em x, mais geração dividido pelo K, igual a zero. Então, para esse caso, unidimensional regime permanente, com essa equação diferencial que a gente acabou de mostrar, a equação em diferenças finitas, que eu já dividi o meu domínio em m seções, ou seja, eu vou ter m mais um nós, então eu vou ter um comprimento uniforme ΔX igual o comprimento total L dividido pelo número de seções. E eu vou substituir agora essa derivada pelas diferenças. Como eu já calculei, certo? Já fiz a dedução dessa definição aproximada por diferenças, eu vou substituir essa segunda derivada por Tm menos 1 menos 2Tm mais Tm mais 1 dividido por ΔX ao quadrado. Tá? E vai ser isso aqui. Eu tenho uma equação aqui de diferenças definida para cada um dos mzinhos. Só que isso aqui, eu estou definindo ele entre 1 e mzão menos 1. Certo? Por quê? Para cada um desses m's, eu preciso que tenha um novizinho à frente e atrás. Senão eu não posso usar essa equação. Certo? Eu tenho m menos 1 e m mais 1. Então, para esse caso, eu tenho m menos 1 equações e m mais 1 incógnitas. Se eu quero saber a temperatura de todos os nós aqui, dos m mais 1 nós, eu precisaria de ter o quê? M mais 1 equações. Mas eu só tenho m menos 1 equações. Então, o que eu preciso? De condições de contorno. Essas condições de contorno ou vão eliminar a incógnita, ou então elas vão me dar equações adicionais para eu poder usar. Uma outra maneira de você conseguir as equações de diferenças seria através do método balanço de energia. Tá? Então, esse método aqui vai te dar a mesma equação de diferenças que você teria com substituição do diferencial por diferenças. Tá? Isso aqui é especialmente útil para definir as condições de contorno das interfaces, seja no canto do meu material, quando eu não tenho um vizinho, como quando eu tenho propriedades diferentes dos vizinhos em relação a esse nó. Tá? Então, para esse método, eu tenho a divisão em elementos volumétricos, onde é aplicado o balanço de energia. Então, primeiro eu escolho uma malha de nós, divido em volume de controle. Tá? Então, cada um desses nós vão estar localizados no centro desses volumes de controle, e a propriedade desse nó vai ser considerada uma propriedade uniforme, que seria a média de elemento, uniforme por todo esse elemento de volume. Então, nesse caso aqui unidimensional, nesse caso de uma parede plana, seria... Se eu tenho, por exemplo, todos os meus nós distribuídos aqui, certo? Eu estou interessado em escrever a equação para o meu elemento m, que tem o nozinho m, bem no centro. Para eu dividir esses volumes de controle, certo? Esses elementos volumétricos, eu vou usar os pontos médios entre os nós. Isso vai me garantir de que o nó vai estar localizado no centro do volume e eu vou ter uma propriedade no nó que vai representar a média do elemento todo. Tá? Então, para cada nó mzinho, o balanço de energia vai ficar dessa seguinte maneira. Considerando o calor conduzido para o elemento como sendo positivo, certo? Através de todas as superfícies, eu vou ter o seguinte. Eu vou somar a taxa de condução de calor no lado esquerdo,
com a taxa de condução de calor no lado direito, mais a taxa de geração de calor dentro do elemento, certo? Tudo isso aqui vai ser igual à taxa de mudança de conteúdo de energia do elemento, certo? Então, para regime permanente, se eu quero que a temperatura não mude com o tempo, certo? Eu tenho que considerar que a diferença de energia no meu elemento vai ser igual a zero. Ou seja, a energia que passa pelo lado esquerdo, pelo lado direito e a que é gerada, a soma disso aqui tem que dar zero. Tá? Então a minha equaçãozinha vai ficar desse jeito. O fluxo de calor, certo? A taxa de condução de calor no lado esquerdo, mais a do lado direito, mais a que é gerada, vai ser igual à variação de energia no elemento pelo tempo, isso aqui vai ser igual a zero. Então primeiro a gente vai ver como é que a gente vai definir essa taxa de geração do calor num elemento. Tá? Geralmente essa taxa de geração do calor E ponto, ela é definida em termos volumétricos. Tá? Então eu vou ter uma taxa de geração de calor Ezinho, Mzinho, ponto. Certo? Por volume no nó, um elemento Mzinho, multiplicado pelo volume. E esse volume, no nosso caso unidimensional, vai ser o quê? A área, certo? Transversal dessa parede plana, vezes o meu ΔX. Certo? Seria a distância entre os nós. Que acaba sendo também a espessura desse meu elemento, certo? Ao longo do X. Então, eu também tenho que definir a taxa de condução do calor. O Q ponto, certo? A taxa de condução de calor que eu vou ter vai ser igual a condutividade térmica, vezes A seria a área transversal da parede, que também é a área de condução, certo? Que é a área de condução por onde o fluxo de calor tem que passar, vezes uma diferença de temperatura sobre a distância entre esses pontos que eu estou medindo a diferença de temperatura. Certo? Então, no caso do nosso elemento Mzinho, tá? Considerando os vizinhos M-1 e M+1, o Q ponto da esquerda, o fluxo de calor que vem da esquerda vai ser igual a Ka vezes Tm-1 menos Tm dividido por ΔX. E o que vem da direita, o Q ponto que vem da direita vai ser Ka vezes Tm+1 menos Tm dividido por ΔX. Agora, por que ela é definida dessa maneira e não Tm menos Tm-1 ou Tm menos Tm+1? Do jeito que eu escrevi aqui, o que eu estou considerando? Estou considerando que é positivo o fluxo de calor que está entrando no elemento. Tá? Então, se o Tm-1 for maior do que o Tm, esse número aqui vai ser positivo. E vai indicar o quê? Se a temperatura de M-1 é maior do que Tm, vai ser realmente, intuitivamente, um fluxo de calor que está indo do Tm-1 para o Tm. É um fluxo de calor que está entrando no elemento. E a mesma coisa com Tm+1 menos Tm. Se isso aqui for positivo, Tm+1 é maior do que o Tm. Certo? Então, intuitivamente, o calor está vindo de fora para dentro do meu elemento. Então, agora juntando esses três termos que a gente deduziu, certo? Esse aqui seria a nossa equação de diferenças. Então, o Q ponto que vem da esquerda, o Q ponto que vem da direita, mais o E ponto, a geração de calor no elemento, tem que ser igual a zero. Então, isso aqui vai ser Ka Tm-1 menos Tm sobre ΔX, mais Ka vezes Tm+1 menos Tm sobre ΔX, mais E ponto Mzinho volumétrico, vezes o volume, que seria a área da parede vezes ΔX, isso aqui vai ser igual a zero. Simplificando essa equaçãozinha aqui, eu vou ter isso aqui. Tm-1 menos 2Tm, mais Tm+1 sobre ΔX², mais E ponto Mzinho sobre K igual a zero. Isso aqui vai estar definido também para os nós Mzinho 1 até Mzão menos 1. Tá? Então isso aqui vai ser idêntico à equação obtida com substituição por diferença. Então, nesse mesmo caso aqui, da mesma maneira que a gente teve antes, a gente tem M-1 equações para M+1 incógnitas. Tá? Então, a gente precisa de condições de contorno. As condições de contorno que a gente vai definir vão ser desses tipos aqui. A mais simples delas seria a temperatura imposta no nó. Eu estou, nesse caso, eliminando os incógnitas diretamente. Então, se
Se eu quero saber a temperatura de todos os nós da minha malha, e eu tenho só o número de incógnitas menos duas, eu precisaria de duas equações a mais, certo? Para achar. Mas se eu já digo, essa temperatura no contorno é conhecida, então eu não preciso escrever uma equação para ela para descobrir a própria temperatura, certo? Então, nesse caso, eu estou eliminando incógnitas diretamente e eliminando também a necessidade de uma equação a mais para eu poder definir essa temperatura, certo? Outra maneira seria eu fazer um balanço de energia dos elementos dos nós no contorno, tá? Isso eu faço como? Considerando o fluxo de calor no contorno. Pode ser tanto um fluxo especificado, um fluxo constante conhecido, ou então eu posso considerar um fluxo de calor por convecção ou radiação. Outro caso seria quando eu tenho uma interface entre materiais. A equação que a gente viu até aqui considerava uma condutividade constante, considerava uma geração de calor constante. Agora, se eu tenho uma interface de materiais, aquela equação não serve mais. Então eu vou ter que escrever isso aqui como se fosse uma equação diferente, com uma condição de contorno diferente. Então acaba sendo uma condição de contorno não de um sólido para o meio, para um fluido, certo? Mas entre dois sólidos. Primeiramente, a temperatura imposta no nó. Não é necessário fazer nenhum balanço de energia, eu simplesmente digo, esse nó tem uma certa temperatura. Tá? Então isso aqui seria a condição de contorno mais simples. E eu não precisaria escrever nenhum balanço de energia para achar a equação desse nó da malha. Tá? A não ser que eu queira quantificar o quanto de calor eu tenho entrando nesse ponto para que essa temperatura se mantenha constante. Tá? Se isso aqui é um dado interessante a se conhecer, aí eu escrevo o balanço de energia para esse ponto sim. Caso contrário, ele não é necessário. Agora, se eu quiser fazer um balanço de energia dos elementos dos nós no contorno, eu vou considerar a mesma hipótese que eu usei quando eu escrevi para balanço de energia para o nó interior, certo? Ou seja, o fluxo de calor para o elemento é positivo. E eu vou escrever agora um balanço de energia para essas condições aqui. Quando eu tenho um fluxo de calor conhecido, quando eu tenho troca de calor por convecção ou radiação, ou quando eu tenho materiais diferentes. Então, o primeiro caso seria um fluxo conhecido. Então, nesse caso, eu tenho um Q ponto, certo? Que nesse caso aqui na minha parede plana, estaria entrando no meu nó zero. Então, na superfície que tem o meu nó zero, eu estaria recebendo fluxo de calor conhecido. Esse fluxo de calor conhecido é uma constante, e isso pode se definir de uma maneira por área, certo? Então, por exemplo, eu tenho um certo fluxo de calor por área, multiplico pela minha área da parede, isso vai me dar o meu Qzão ponto, certo? Especificado. Se eu quiser dizer que essa área aqui é isolada, ou seja, não troca de calor com ninguém desse lado aqui, eu tenho um isolante térmico, eu considero que esse Q ponto é igual a zero. Tá? Então, nesse caso desse elementozinho zero, para essas condições aqui, para eu fazer o balanço de energia para esse ponto, para esse elemento zero, eu considero o quê? A quantidade de calor, certo? A taxa de calor está vindo do lado esquerdo, que é esse Q ponto conhecido, então uma constante, formada por Qzinho zero ponto, vezes A, mais a condução que vem do lado direito, tá? Que seria o Ka, T1 menos T0 dividido por ΔX. Para eu completar a minha equação, eu tenho que colocar a geração de calor nesse elemento, tomando cuidado de ver que se o meu E.0 tem a ver com propriedade do meu material, e eu multiplico pelo volume, nesse elementozinho zero, eu não vou ter um tamanho completo do elemento como eu tenho nos outros elementos interiores. Nesse elemento de contorno, nos outros elementos seria o quê? O meu ΔX vezes o meu A, certo? Nesse caso, o contorno não, seria ΔX sobre 2 vezes A. Tá bom? Então, esse aqui seria o volume multiplicado pela minha taxa de geração de calor por volume. Tá? Então, somando esses três termos, o de fluxo de calor conhecido, o de condução da direita, mais a taxa de geração, isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, quando eu tenho convecção e radiação, eu tenho que considerar o que vem, o que está aplicado nessa superfície de contorno, os Q pontos de convecção, de radiação, ou então, se eu quiser considerar um termo mais simples,
um termo combinado de convecção com radiação. Tá bom? Primeiramente, o nosso termo de convecção. A convecção se dá quando tem uma superfície sólida em contato com o meio fluido, certo? Esse meio fluido vai ter uma temperatura, T infinito, e a troca de calor entre a superfície e o fluido é modelado por isso, pelo coeficiente de convecção H, vezes a área dessa área de superfície em contato com o fluido, vezes a diferença de temperatura entre o meio e a minha superfície. Certo? Então, HA, T infinito menos Tm, isso aqui vai dar o fluxo de calor devido à convecção nessa superfície, certo? Do contorno. A taxa de transferência de calor que eu vou ter por causa da radiação, o meu Qzão ponto de radiação, vai ser a emissividade da superfície, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, vezes a área exposta, né, dessa superfície, vezes a diferença das temperaturas à quarta potência da superfície que está circundando essa minha superfície do meu sólido que está sob investigação, menos a minha temperatura da minha superfície, do meu sólido, a quarta. Tá? Se você prestar atenção aqui, eu vou ter a temperatura quarta. Certo? Então, esse é um termo não linear. Para isso aqui ser uma equação, parte de uma equação linear, eu teria que ter só o quê? Incógnitas, nesse caso, temperatura de cada nó, vezes uma constante conhecida. Nesse caso aqui, eu tenho a minha incógnita T elevado à quarta. Então, isso aqui é um termo não linear e geralmente ele é evitado. Tá? E tem que tomar cuidado também que as temperaturas que eu estou usando quando estou pensando em radiação, elas têm que estar em Kelvin. Tá? As outras temperaturas que eu estou usando para convecção, pode ser Celsius também, não tem problema. Porque a escala 1 grau Celsius tem o mesmo tamanho que 1 grau Kelvin, certo? Eu só estou o quê? Considerando que o meu zero absoluto seria menos 273 graus Celsius. Tá? Então, quando eu pego essa temperatura em Celsius e elevo a quarta, não vai ser a mesma coisa que pegar a minha temperatura em Kelvin e elevar a quarta, certo? Mas agora, se eu colocar em Kelvin a temperatura do infinito menos a temperatura da superfície, vai dar a mesma coisa, tanto em Kelvin quanto em Celsius. Tá? Como eu quero evitar uma radiação que tem uma temperatura a quarta potência, que é não linear, eu posso também tentar fazer um ensaio experimental e substituir a combinação convecção mais radiação por um coeficiente combinado de convecção-radiação. Tá? Então ele vai ser um H no mesmo formato da minha convecção. Então eu mantenho a linearidade da minha equação usando esse combinado. Tá? Então nesse nosso exemplozinho aqui de parede plana, para esse elemento zero, eu tenho uma transferência de calor por convecção e radiação nessa superfície. Tá? Então eu vou ter termos do Q ponto de convecção e de radiação, mais o termo da condução vindo do meu lado direito, seria K T1 menos T0 dividido por ΔX, mais a minha geração desse elemento, que como a gente viu, é o E ponto volumétrico vezes o volume. E nesse caso, o meu elemento de contorno tem a metade do volume. Então o volume vai ser calculado por A, a área da superfície dessa parede, vezes ΔX sobre 2. Agora, considerando uma interface entre dois materiais, certo? Então, o meu Mzinho aqui, que está bem na interface, eu vou ter material A à esquerda, material B à direita. Tá? E esses materiais vão ter propriedades diferentes. Quais são as possíveis propriedades diferentes nesse caso? Condutividade diferente, K e Kb, e geração de calor diferente. Por exemplo, eu tenho urânio de um lado e tenho aço do outro. O urânio vai estar gerando uma energia, certo? Um calor no meu material. E o aço não, ele vai estar simplesmente conduzindo. Então, se eu tenho um nó M bem no meio, eu vou ter que escrever essas equações considerando essa diferença também. Então, nesse caso aqui, o que eu considero para escrever essa equação aqui, balanço de energia? Considero o que está entrando pelas minhas fronteiras no meu elemento, certo? Então, à esquerda, eu vou ter uma condução de calor entre M-1 e M. Então, vou considerar que essa condução de calor vai acontecer com uma propriedade de condutividade térmica Ka, e vou considerar que esse lado desse elemento vai ter uma geração E.A. Certo? No lado B, vai ser uma coisa análoga. Então, entre M e M mais 1, eu vou ter uma condutividade com uma
uma condutividade KB do material B e uma geração EB ponto. Tá? Então, isso aqui, considerando esses 4 possíveis termos aqui, para esse exemplozinho com o meu elemento Mzinho, vai ser isso aqui. O Q ponto da condução do lado do material A, Ka vezes A, Tm menos 1 menos Tm dividido por ΔX, mais Kb vezes A, Tm mais 1 menos Tm dividido por ΔX. Tá? E eu vou agora considerar também os termos de geração de calor. Do meu lado A, vai ser o E ponto A vezes o volume, A vezes ΔX sobre 2, porque eu estou considerando só esse lado do meu elemento. Tá? Então ele vai ser a metade do lado do material A, mais a metade do material B, que seria o E ponto B vezes o meu volume do lado B, que seria A ΔX sobre 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Uma outra coisa que eu posso considerar seria a imagem espelhada. Tá? Essa é uma outra maneira de descrever nós isolados e também para você considerar simetria. Quando você considera simetria, você tem menos nós com incógnitas. Tá? Então, o que a gente pode ver? No caso de nós isolados, ao invés de definir um fluxo de calor nulo no contorno, para dizer que era isolado, certo? O meu Q ponto nesse contorno seria zero, eu posso considerar que ele é um nó interior. E eu considerar que do meu lado esquerdo, por exemplo, eu tenho uma imagem espelhada do que eu tenho à minha direita. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu considero agora que o meu nó zero não é mais um nó de contorno, ele é um nó interior. Tá bom? Isso aqui eu também posso, do mesmo jeito que eu estou colocando uma imagem espelhada, se eu observar que o meu domínio unidimensional tem um certo tamanho aqui, ele é uniforme nas propriedades, nas condições de contorno e na geometria, eu consigo ver uma simetria nele, eu posso também espelhar e considerar que, por exemplo, desse lado do meu sólido, vou ter nós 0, 1, 2 até Mzão. Eu considero que na minha esquerda eu vou ter a mesma coisa, 1, 2 até Mzão. Então, eu sei que o valor desse nó 1 vai ser igual ao valor desse outro nó do outro lado da simetria, certo? Na mesma distância da minha simetria. E assim por diante. Tá? Então, não só para nós isolados, mas também considerando simetria do meu domínio, eu posso fazer alguma coisa desse tipo e economizar também o número de incógnitas. Então, por exemplo, no caso do meu isolamento, certo? Que seria o caso mais prático aqui que a gente tem. Eu tenho isolamento no meu nó zero. Certo? Então ele seria um nó de contorno. Eu colocaria o quê? Uma das maneiras de definir a equação desse nó. Balanço de energia, considerando um fluxo de calor zero, à esquerda. Tá? Nesse caso, ao invés de fazer isso, eu posso considerar um espelhamento exatamente em cima desse nó zero. Então eu vou dizer que, originalmente, qual que seria a equação para o meu nó interior? Tm menos 1, menos 2Tm, mais Tm mais 1. Certo? Nesse caso aqui, se eu considerar o espelhamento, o Tm menos 1 é 1. Porque eu estou falando, o valor que tem nesse nó espelhado é igual esse outro nó que eu estou espelhando. Então, o Tm menos 1 vai ser igual a T1. Menos 2 T0 mais o Tm mais 1. Seria T1. Certo? Então, escrevendo essa equação aqui, eu vou ter exatamente a mesma equação de diferenças que se eu tivesse colocado minha equação de balanço de energia do contorno, considerando o fluxo de calor zero. Agora vamos ver o exemplo 5.1. Então, eu tenho uma placa grande de urânio, que vai ter condutividade K, 28 watts por metro Kelvin. Vou ter uma geração de calor E ponto, 5×10⁶ watt por metro cúbico. Vou ter uma temperatura imposta no lado esquerdo como 0 graus Celsius. E no meu lado direito, eu vou ter uma convecção, com coeficiente de convecção H e temperatura no infinito, T infinito. Tá? Isso aqui vai ser um H 45 watts por metro quadrado Kelvin e o T infinito de 30 graus Celsius. Tá? O comprimento dessa parede, ou seja, dessa placa grande de urânio, é 4 centímetros. E eu estou interessado em saber qual que é o meu T2. Tá? Esse aqui, na verdade, é a minha incógnita, o que eu quero saber como resultado final do meu exercício. Tá? E eu vou usar uma discretização, uma malha de nós, 0, 1 e 2. Bem simplesinha. Então, se eu tenho 0, 1 e 2, eu vou considerar que eu vou ter 3 nós aqui, certo? Ou seja, eu vou ter 2 seções.
Então o meu ΔX vai ser igual ao quê? O comprimento dividido pelo número de seções. Tá bom? Se eu tenho 2 seções, L sobre 2. Se eu tenho 4 centímetros, o meu ΔX vai ser igual a 2 centímetros. Como eu tenho aqui centímetro, metro, é sempre interessante a gente definir qual unidade de comprimento a gente vai usar, qual sistema de unidades a gente vai usar. Nesse caso aqui a gente está escolhendo, vou usar o sistema internacional. Então eu não posso deixar em centímetros, vou colocar tudo em metros. Então eu calculo que o meu ΔX vai ser igual a 2 centímetros, que é igual a 0,02 metros. Tá? O T0, a temperatura no meu nó zero, é conhecida. Então, eu não conheço T1 e T2. Certo? Então, T1 e T2 são as minhas incógnitas. E para o meu mzinho igual a 1, eu vou ter um nó interior. Então, eu posso escrever a minha equação daquela forma que a gente já conhece, certo? Então, eu vou ter o meu T baseado no meu mzinho. Eu tenho já definido com a minha equação, que vai ser Tm-1, que vai ser T0, menos 2Tm, que é T1, mais Tm mais 1, que é T2. Tá? Dividido por ΔX ao quadrado, mais E ponto no elemento 1, que vai ser, na verdade, igual E ponto no meu domínio inteiro, sobre K igual a 0. Então, se eu substituir T0 igual a 0 aqui, certo? E eu colocar em evidência T1 e T2 à esquerda e tudo que é conhecido à direita, eu vou ter essa equaçãozinha aqui, tá? 2 vezes T1 menos T2 é igual a E ponto ΔX quadrado sobre K. Agora, para o meu M igual a 2, que eu vou ter uma convecção, como é que eu vou escrever essa equação? Eu vou usar o balanço de energia. Tá? Então, para esse balanço de energia, o que eu considero? O fluxo de calor vindo da minha direita e o fluxo de calor vindo da minha esquerda, mais a geração de calor, isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Então, o fluxo de calor que vem da minha direita é por convecção. Então, vai ser igual ao quê? H vezes a área das paredes, que é a área exposta para a convecção, vezes a diferença entre T infinito menos o T da superfície. Então, ó, T2 seria a temperatura do nó 2, que é a temperatura de todo o elemento mzinho igual a 2. Certo? Então, HA, diferença de T infinito menos T2, é o fluxo de calor por convecção, mais eu tenho que colocar aqui o fluxo de calor por condução, que vem da esquerda. Então vai ser Ka vezes T1 menos T2, dividido por ΔX. Lembrando que é sempre o quê? A condução vem a temperatura de onde vem o fluxo de calor, menos a temperatura do meu nó, do meu elemento de interesse. Então vai ser T1 menos T2, tá? Dividido por ΔX. Mais o que eu estou gerando de calor no meu elemento 2. Então, o meu E ponto vezes o volume seria a área da parede A vezes ΔX sobre 2. Como é um de contorno, eu vou ter só metade do meu volume de um meu nó interior. Colocando em evidência o T1 e T2 à esquerda igual tudo que é constante, que eu conheço, vai ser T1 menos 1 mais H ΔX sobre K vezes T2, vai ser igual ao quê? Menos H ΔX sobre K vezes T infinito, isso aqui é tudo conhecido, menos E ponto ΔX quadrado sobre 2K. Tá? Tudo isso aqui são termos calculados a partir de constantes conhecidas. Tá? Então, se eu tenho duas incógnitas, T1 e T2, eu tenho duas equações, todas em função de T1, T2 e constantes conhecidas, eu vou ter um sistema de duas equações e duas incógnitas. Como as duas equações são lineares, eu tomei o cuidado aqui de ter certeza que eu só tenho as temperaturas incógnitas multiplicadas por uma constante conhecida, certo? Eu tenho um sistema linear. Então vai ser 2T1 menos T2 vezes E ponto ΔX quadrado sobre K. E a outra equação seria T1 menos 1 mais H ΔX sobre K vezes T2 igual menos H ΔX sobre K, T infinito, menos E ponto ΔX quadrado sobre 2K. Tá? Resolvendo esse sistema de duas equações lineares, duas incógnitas, substituindo todos os valores, certo? Eu vou ter que o meu T2 vai ser igual a 136,1 Celsius. O resultado analítico, tá? Considerando a equação diferencial, não uma equação de diferenças, daria 136,0 Celsius. Tá? Isso aqui é um resultado muito preciso quando eu tenho só 3 nós. Então, quando eu tenho uma equação de diferenças,
eu posso, com um número reduzido de nós, ter um resultado relativamente próximo ao analítico. E se eu tenho alguma maneira de estimar e vejo que o resultado não está muito bom, eu posso aumentar o número de nós. E quanto mais nós eu colocar dividindo aqui, né, o meu elemento, o meu domínio como um todo, eu vou ter um resultado mais próximo do meu analítico. Certo? Então era isso por essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato.